18, e no versículo 35, que vai falar sobre a cura do cego de Jericó. Mas eu quero falar sobre a ação dentro deste texto. A ação, a atitude do cego. Lucas capítulo 18, versículo 35 diz assim, é bem conhecido o texto, muito pregado, né, pelos pregadores, pelos ministros da palavra, muito missionado este texto. Mas vamos lá. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva, eficaz, e todo dia ela se renova. Aconteceu que aproximando, versículo 35, aconteceu que aproximando-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui está o texto da palavra de Deus, que todos vocês bem já conhecem, que vai nos tratar sobre a cura do cego de Jericó. Este evangelho que nós lemos, que é o terceiro dos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, que é composto por Mateus, Marcos, Lucas, que lemos, e o Evangelho de João. Este livro que nós lemos, que tem por seu autor o próprio Lucas, conhecido como Dr. Lucas, o médico amado, escrito cerca aproximadamente entre 59 a 63 anos depois de Cristo. Lucas vai nos trazer um relato de um texto, de um milagre. Mas, por trás do milagre, uma ação, uma atitude que levou a este milagre. Nós estamos falando, o primeiro ponto, a fé. E a ação, mediante a fé, de um homem cego, que buscava viver de esmola daqueles que o ajudavam, contribuíam na entrada da cidade, em Jericó. Certamente alguém guiava este homem até a entrada todos os dias, para poder estar vivendo da ajuda e da esmola. Mas teve um belo dia, em que o texto da Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai entrar na cidade de Jericó. E quando Jesus ele entra à cidade de Jericó, estava justamente neste dia este cego na entrada da cidade. Uma grande multidão acompanhava Jesus algumas por causa dos sinais, outras por causa dos alimentos, ou seja, satisfazer e matar a fome. Outras para perseguir e acusar. Era o caso dos discípulos, que seguia Jesus por causa dos sinais e cria em Cristo como Filho de Deus. Como a multidão que seguia, porque muitos dali queriam somente se fartar, de se alimentar com aquilo que Cristo poderia fazer. Como os fariseus, os escribas, que também seguia Jesus, mas com um intuito diferente, de acusar, prejudicar ou tentar matar Jesus. Mas Jesus, entrando com uma grande multidão, apertando, aquele cego, ele ouve um barulho e começa a gritar, a perguntar: o que está acontecendo? Que barulho é esse na entrada? Estou vendo muito barulho, tem muitas pessoas passando, o que está acontecendo? Alguém ali no meio daquela multidão começa a dizer: olha, Jesus, Filho de Deus, o Messias, Jesus está passando por aqui.
Certamente, aquele cego já tinha ouvido alguém falar de Jesus. Certamente, ele já tinha alguém ouvido falar, talvez alguém falou para ele que Jesus cura, liberta. Talvez alguém falou a ele que Jesus tinha curado 10 leprosos. Talvez alguém falou a ele que Jesus tinha curado alguém, como aquele moço no tanque de Betsaida, como Lázaro que ressuscitou. De uma forma ou outra, alguém trouxe a ele que Jesus estava operando milagres. Porque quando aquele homem fica sabendo que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no meio da multidão, aqueles que estão à frente começam a dizer a ele: olha, cale-te a boca, fique-te quieto, não incomode o mestre, ele não vai te ouvir, pare. Mas aquele homem, movido pela sua fé, ele teve uma ação movido pela fé. Ele continuou clamando e gritando, mesmo a adversidade, mesmo ele tendo obstáculos, sendo a falta da visão, porque ele não enxergava, o barulho da multidão, que talvez incomodava, e pessoas mandando ele se calar. E mesmo mediante a isto, aquele homem, ele não se deu por vencido, porque ele cria que Jesus poderia fazer algo por ele. E movido pela sua fé, ele teve ação, e a sua ação foi perseverar e clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Movendo-se Jesus de compaixão, parou e mandou trazer aquele homem até ele. O que eu quero trazer para a sua reflexão nesta manhã deste texto é a atitude que teve este cego. Ele teve fé e ele teve ação em sua atitude. Ele creu e ele agiu em cima daquilo que ele cria, que trouxe o resultado a ele, que foi um milagre, a vitória. O que eu quero trazer para você nesta manhã é que nós temos que ter fé e crer, sim, mas também ter ação, ter atitude em torno daquilo que cremos e buscarmos como aquele cego. Crer no milagre e sentar na cadeira e cruzar os braços e esperar o milagre acontecer? Crer na vitória e sentar no sofá e esperar a vitória chegar? Não! Tenha fé, então tenha atitude, tenha ação. Busque, clame, procure se achegar ao Senhor de uma forma ou outra, mediante a tua fé e a ação e a atitude que você tem em busca daquilo que você almeja para a sua vida. Ainda que tenha obstáculo, ainda que tenha dificuldade, ainda que a circunstância diga não, ainda que as pessoas ao teu redor não creiam, mas você depende da sua fé, de você confiar e da sua atitude de buscar, de se achegar a Deus, de clamar ao Senhor, e a tua atitude, a tua ação, a tua fé vai fazer que um milagre aconteça em tua vida, que Cristo realize, como realizou na vida daquele homem, um grande milagre. Imagine, queridos ouvintes da programação, se aquele homem se calasse, porque alguém mandou calar. Certamente a sua fé, ela naquele momento esfriaria, ou seria um balde de água, se ele se calasse. Mas mesmo com toda a dificuldade, ele acreditava que Cristo poderia fazer algo por ele. Eu quero dizer a você nesta manhã, que mesmo com toda essa dificuldade que você está enfrentando, Deus pode fazer um milagre na tua vida.
Mesmo você olhando com seus olhos da carne e vendo toda essa dificuldade, situações, talvez você olhe em volta de você e não encontre uma saída, mas eu quero dizer para você, confia em Deus e busque a Ele, porque Deus, Ele é a saída para você, Deus é o escape para você, e Deus te dará sabedoria, estratégia, e te mostrará uma saída para que você sobressaia desta situação e você obtenha o teu propósito, a vitória, ou alcance aquilo que Deus, Ele tem reservado e preparado para a tua vida. Aquele homem, meus irmãos, ele não desistiu. Aí está o segredo: fé e perseverança. Meu amigo, você tem que ser perseverante. Minha amiga, você tem que ser perseverante. Cristo te chamou para vencer e não para ser um derrotado. É bem verdade, pastor Isaac, que na vida nós temos percas e temos conquistas também. Mas as percas não resultam em miséria, em derrota. As percas faz parte para aprendizados, para aperfeiçoamento em nossa vida, para nos ensinar, para nos capacitar para algo. Mas Cristo nos chamou para vencer. E nós não podemos ser pessoas que desistem fácil. Lembra de Lucas 18 sobre a parábola do juízo iníquo? Um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas a Bíblia diz que uma mulher insistia todos os dias na porta deste juiz: juiz, julgue a minha causa. Senhor juiz, julgue a minha causa. Aquele juiz não dava importância para aquela mulher, mas aquela mulher insistia, perseverava, mesmo não tendo resposta no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, mas todos os dias ela insistia: seu juiz, julgue a minha causa, faça justiça à minha causa. Aquele juiz, de tanto ver e ouvir o barulho da sua porta e a perseverança daquela mulher, ele se incomodou e disse: esta mulher está me perturbando, eu vou julgar logo a causa dela, para ela me deixar em paz. Aquele juiz, movido pela ação daquela mulher, porque foi uma ação que ela teve, uma atitude, movido pela ação dela, ele julgou a causa dela. Aquela mulher alcançou por perseverar. Meus irmãos, você não pode ser uma pessoa que desiste fácil. Pastor, não deu na primeira, vai na segunda. Pastor, não consegui no primeiro propósito, faz mais um propósito. Pastor, não foi no 7º dia, vai no 8º. Pastor, não foi no 10º dia, vai no 11º. Como você persevera, insista. Uma hora você vai conseguir. A não ser que Deus ele fale para você: olha, não. Aí acabou. A não ser que Deus fale não. Mas enquanto Deus está dizendo persevere, enquanto Deus está dizendo clame, enquanto Deus está dizendo busque, enquanto Deus está dizendo creia, enquanto Deus está dizendo louvado seja Deus, para que nós venhamos se achegar e buscar, então significa que há uma esperança, que há, louvado seja Deus, a possibilidade, que há, louvado seja Deus, o Deus trabalhando e agindo em torno daquilo que estamos buscando. Aquela mulher diante do juiz insistiu tanto que ela alcançou. E a Bíblia diz que Deus vai dizer: olha, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me, disse o juiz. Aí o Senhor vai dizer: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Por que considerai? Porque como aquela mulher perseverou e ele atendeu ela, você acha que se nós perseverarmos, Deus não vai nos atender? Se um homem na carne, que tinha poder diante da lei, atendeu uma viúva, uma pobre mulher que teve atitude de perseverar, imagine o nosso Deus, que é grande, é maior que tudo, está acima de tudo e de todos, um Deus que tem todo o poder, um Deus que conhece, sabe todas as coisas. Não dará Deus também a nós?
Não fará Deus também a nós? Não agirá Deus também a nosso favor? Não fará Deus acontecer algo a nosso favor? É claro que Deus fará, se nós também formos perseverantes. Ele disse, considerais, a palavra desse juiz, considerais que se ele fez, mais e maior coisa fará Deus ao nosso favor. Mais e maior fará Deus ao teu favor, se cremos e perseverarmos e não desfalecermos em perseverar no Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, sobre Josué 14, a Bíblia diz, fala sobre uma terra que Deus prometeu em herança de Cades Barneia a Caleb. E a Bíblia diz que Caleb, ele vai dizer que 40 anos ele tinha recebido a promessa que Deus daria a terra que ele pisou os seus pés como herança perpétua. E Caleb, meus irmãos, aos 85 anos ele vai receber a sua promessa. Só que Caleb disse, olha, primeiro eu perseverei em seguir o Senhor. Ele disse, eu perseverei em servir, em seguir ao Senhor. E a promessa, ele alcançou da terra. Veja-se o ponto, a perseverança. Caleb tinha promessa, ele disse, tenho uma fé, agora eu vou ter minha atitude, a minha ação. A minha ação para alcançar a promessa é seguir o Senhor. Então, mais de 40 anos ele perseverou. E ele alcançou. E sabe o que ele disse? Olha, eu estou tão forte, com 85 anos. Ele disse, eu estou tão forte como outro dia, quando recebi a promessa. 40 anos, há 45 anos, agora que a promessa se cumpriu, ele disse, o meu vigor é o mesmo. A minha força é a mesma, como a de um jovem. Por quê? Porque ele foi renovado por aquilo que ele alcançou de Deus, por perseverar. Persevere. Não desista. Só abra a mão quando Deus fala não. Se Deus falar não, é não. Mas enquanto Deus não falou não, persevere. Busque. Acredite. Não importa se as pessoas estão desqualificando você. Não importa se as pessoas estão julgando você. Estão dizendo você não tem condições, você não tem formação para isso, você não tem qualidade para isso, você não pode ser isso. O que importa é o que Deus, Ele vai falar. Nós não dependemos da fé das pessoas para alcançar alguma coisa. Eu preciso ter a minha fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se achegam a Deus ou querem agradar a Deus, é necessário que tenha fé.